Deputada, a senhora foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado pelo Supremo Tribunal Federal, pela invasão aos sistemas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O caso envolve também o hacker Walter Delgatti. Os crimes teriam sido cometidos entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, de acordo com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. A senhora se sente perseguida por Alexandre de Moraes pelo Supremo Tribunal Federal? Olha, Marcos, como o processo, né? Eu até uma vez, essa semana passada, eu fiz uma coletiva de imprensa em São Paulo e fiz um desafio para os jornalistas. E faço para todos os jornalistas com quem eu encontro. Peguem a decisão do Alexandre de Moraes, de 120 páginas, joga no chat GPT e pede para o chat GPT apontar as inconsistências na legítima defesa e no direito de defesa, na verdade, e também nas provas encontradas no processo. Ele aponta uma série de irregularidades, de não deixar me defender conforme manda a Constituição, inclusive o regimento do próprio Supremo, não deixaram não fizeram no plenário virtual. O meu advogado teve que gravar uma sustentação oral, ele gravou 54 minutos de sustentação oral, provando detalhe por detalhe do processo, e assim, a gente não sabe se foi ouvido ou não. No voto do Moraes tem algumas passagens se referindo a esse voto, mas teve gente que o acompanhou minutos depois, ou seja, nem teve como escutar o meu advogado sustentando o voto, simplesmente pegou e acompanhou o voto, não daria tempo nem de ler as 120 páginas do Alexandre de Moraes. Então a gente percebe que o direito de defesa foi cerceado. Além disso, a única prova que eles apontam é a minha ligação com ele, tipo, o fato de eu ter tido um contato com ele quando eu conheci, em julho e agosto, depois que, quando o Bolsonaro pediu para conhecê-lo, e eu levei até a casa do Bolsonaro só para ele perguntar algumas questões para o hacker, foi uma conversa rápida, e depois, quando ele foi subcontratado por uma equipe minha, né, que trata das comunicações, para poder mexer no meu site, porque eu tinha desconfiança de que podiam derrubar minhas redes, então eu queria que o site ficasse melhor. E aí, essa é a única prova que tem, ou seja, são indícios de como eu conheci ele, então eu devo ter sido a mandante. E aí, uma das coisas que eles colocam também é que, depois do fato ocorrido, depois que ele invadiu o CNJ, e data que ele invadiu o CNJ é de 2020. 2020 eu sequer conhecia ele. Ele já tinha invadido o CNJ, já tinha as senhas do CNJ. Aí, em janeiro de 2023, ele entra com o tal mandado de prisão, mas o mandado de prisão do Alexandre de Moraes, ele não foi de fato efetuado, porque um mandado de prisão não é um documento que você sobe, faz upload dentro do sistema do CNJ. Para você emitir um mandado de prisão, você tem que entrar num sistema e preencher linhas, preencher os campos do mandado de prisão. Então, ele não fez isso, ele subiu um documento que não seria nem analisado. E isso foi vazado para a imprensa e eu tive o documento. Muitas pessoas receberam esse documento, né? Porque virou uma espécie de uma ironia. O Alexandre de Moraes, no prisão do Alexandre de Moraes, pedindo para bloquear 22 milhões na conta dele, e no final faz o L. Quer dizer, era claramente uma ironia, uma brincadeira de mau gosto. E aí colocaram como se eu tivesse invadido o sistema, até de gente que eu nem conhecia. Para você ter uma ideia, ele tentou fazer a soltura do primo irmão dele. E eu tô como mandante desse crime. Como se eu tivesse algum interesse de que o primo irmão dele tivesse solto. Então, assim, para você ter uma outra ideia, a Santa Casa, porque mais de um mês depois, ele teve um problema de saúde e entrou em contato comigo e falou, cara, eu tô morrendo. Ele tava com uma diarreia e tal. Mandou foto para mim e tudo. Eu peguei e falei, olha, a gente pode fazer o que a gente faz com todo mundo, que é indicar para alguma Santa Casa, tentar que alguma Santa Casa atenda. Aí a gente conseguiu uma Santa Casa para atendê-lo, como eu faço com diversas pessoas, centenas de pessoas já fiz. Porque o sistema de São Paulo às vezes é difícil, você vai num hospital, não é aquele específico para fazer tal coisa, você tem que ir para outro, é um sistema complicado no estado de São Paulo, porque funciona, está melhorando, mas naquela época era muito ruim. E aí ele foi para Santa Casa de Guaratinguetá.
Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal foi na Santa Casa de Guaratinguetá para poder ver se tinha algum tipo de pagamento que eu tinha feito, ou algum tipo de corrupção de emenda parlamentar que eu tivesse enviado, porque eles achavam que eu tinha pago alguma coisa do tratamento. Foi no SUS. Eu simplesmente encaminhei uma pessoa para o SUS, como qualquer deputado faz normalmente no seu mandato. Então, assim, eu estou te falando assim de algumas coisas que eu teria que ficar horas aqui explicando para você ver que não tem, só tem indícios, não tem fatos, não tem provas. O que mais pode ser isso se não perseguição política? Por que fazer isso contra uma pessoa que foi a terceira pessoa mais bem votada de 513 deputados, a mulher mais votada, que arrastou 6 pessoas, né? Eu consegui completar os votos de 6 pessoas, de deputados que entraram conosco. Então, isso daí nada mais é para tirar uma pessoa que tem voto, que já enfrentou o sistema, que já criticou decisões dos ministros, como sempre fiz antes de ser deputada ainda, como ativista. E eu já sofro essa perseguição do STF desde 2016, quando eu fui denunciada por grave ameaça à ordem pública e inaceitável atentado contra a democracia do judiciário, de democracia e o judiciário, porque eu questionava a questão do petrolão não alcançar as pessoas com foro privilegiado. Então, você vê que os fatos mesmo, eles já falam por si só, não preciso nem dizer que eu sou perseguida, só te contar essa história, você já está vendo por que que eu fui por que que eu fui condenada, né? E não são só 10 anos, tem outro processo da arma, que eu fui condenada para 5 anos e 3 meses de cadeia, total dá 15 anos e 3 meses, por porte ilegal de arma, sendo que eu tinha porte federal. Eles estão simplesmente dizendo para todas as pessoas que têm porte federal o seguinte: se você sacar a sua arma para se defender, você pode tomar 5 anos de prisão. Uma mulher sozinha com 4 homens, eu posso ter cometido um erro político, porque foi numa época ruim, mas eu estava ali para me defender, defender meu filho. Teve um tiro, então um disparo ocorreu, o policial estava caído no chão. Eu achei que o tiro tinha sido no policial. E terminei e fui atrás do homem para prendê-lo. E detalhe, quando eu guardei a pistola, tanto é fato que a pistola foi eficiente, que quando eu guardei a pistola no meu coldre, ele levantou e saiu, ele fugiu da polícia. Ele não estava no momento que a polícia chegou, tipo 20 segundos depois que ele saiu. Então, você percebe assim que os fatos, você pode até me criticar, a pessoa pode não gostar de mim, me criticar, achar que eu fui culpada de alguma coisa, mas ela não pode negar que eu tinha porte federal e estou sendo condenada por porte ilegal. Agora, para fechar, Marcos, 15 anos e 3 meses de cadeia. Teve uma moça que entrou agora na Record, a mãe de uma garota que foi assassinada num estádio, com uma garrafa, e morreu. O rapaz pegou 14 anos de cadeia, porque matou uma pessoa. E eu vou ter 15 anos e 3 meses sem nenhuma prova contra mim, sem nenhum fato ilegal. Deputada, a senhora defende, né, que não há prova, não há prova concreta contra a senhora. Então, o maior peso dado em todo esse processo foi ao depoimento do Walter? Foi, exatamente. E para você ter uma ideia, Monique, o Walter Delgatti prestou depoimento 2 vezes na CPI, 3 vezes na Polícia Federal e uma vez no testemunho final lá, né, que a gente tem que dar durante a instrução. Cada versão ele conta uma coisa. Em cada uma das vezes que ele falou, ele contou uma coisa. Ele disse, por exemplo, que eu tinha dado 40 mil reais para ele, né? Que eu tinha pago esse valor para ele. A Polícia Federal viu que dos 40 mil reais, 3 mil reais era do trabalho que tinha o contrato para ele fazer o site, que foi feito com uma empresa que eu contrato, ou seja, foi subcontratado de uma empresa de comunicação. E, e os outros 37 mil que ele falou que recebeu, nem é 37 mil, é menos o valor, e foi uma transação que ele fez de uísque com um ex-funcionário meu. E ele falou que ele vendeu o uísque, recebeu o dinheiro e disse que recebeu para poder entrar no CNJ. Então, a Polícia Federal falou, não há nada que ligue esse dinheiro a Carla Zambelli. Não há nada ilegal nesse dinheiro. A Polícia Federal viu também que na Santa Casa ele não foi atendido com dinheiro, foi SUS. Ou seja, é a palavra dele contra mim, a palavra de um cara que já tinha sido condenado, já estava na cadeia, quando falou, teve que prestar depoimento saindo da cadeia. A Polícia Federal chama ele de mentiroso contumaz, porque ele conta uma coisa, depois fala outra.
O próprio advogado dele disse na primeira vez que era por dinheiro, depois, quando viu que o dinheiro não colou, disse que eu paguei em tratamento médico, quando viu que não colou o tratamento médico, disse que ele fez isso por vaidade. Ué, se for por vaidade, o que isso tem a ver comigo? Ele deu entrevista na Globo News dizendo que o Walter fez isso por vaidade. Alguém que faz isso por vaidade, eu acho que foi por vaidade mesmo, faz a mando de alguém? Olha, eu quero que você seja vaidoso e faça tal coisa. Então, é a palavra de um hacker, de um mentiroso, que aí alguém pode falar, mas por que você acreditou nele? Eu não acreditei nele. Ele era uma pessoa que tinha uma informação sobre as urnas eletrônicas, a gente conversou sobre as urnas eletrônicas, ele falou como que poderia evitar a fraude, a possível fraude que ele disse que existia. Esse pensamento sobre como evitar era um teste cego, de fazer em 600 urnas eletrônicas o teste para saber se você tira na hora do voto, né, na hora que está votando, você tira essa urna e faz o teste, coloca lá 100 votos para cada candidato e vê se no final o resultado foi esse, porque segundo ele, poderia ter na programação da urna, que não é ligada à internet, né, pode ter lá, são 10 milhões de linhas o programa da urna, e nesse programa poderia ter uma inteligência artificial que ativasse no dia da eleição e se autodestruísse depois. Na época, 2022, quando a gente falou isso, eu falei, isso não pode ser, né? Agora, quando a gente vê a inteligência artificial hoje, você acha que pode ser ou não? O que a gente tem acesso hoje, em 2022, já estava sendo testado há muito tempo. Então, assim, a gente ficou preocupado. Aí, não tem como ver o programa, porque o programa ele não tem acesso, né? A gente não consegue acessar o programa, ter uma urna e tal. E o teste público de segurança que o TSE faz sempre a cada 2 anos já tinha passado. Então a gente falou do teste cego. Mas não foi uma coisa que eu acreditei num hacker e tal. A gente pegou o conselho de um hacker para saber como é que a gente poderia evitar uma possível fraude. E uma pessoa da minha equipe de comunicação subcontratou ele para fazer um site. Ele não fez, era 10 mil reais, ele pagou 3 adiantado, ele não entregou o trabalho e aí não pagou os outros 7. Não significa que eu acreditei nele. Não significa que, ai, cara, você foi ingênua. Eu vou te falar, fui até ingênua. Porque eu achava que era um menino que tinha se arrependido das suas coisas e queria se retratar, queria se refazer. Eu acredito na redenção das pessoas. Mas, mesmo que eu não acreditasse em redenção, eu teria feito a mesma coisa. Você encontra um hacker, ele sabe que o cara é bom, porque o cara fuçou no telefone de todo mundo, entrou no telefone de todo mundo, entrou em sistema, etc. Você sabe que o cara entende alguma coisa. Eu queria entender se a gente podia fazer alguma coisa para ter mais democracia no país, só isso. Então, realmente, a palavra dele contra mim é assim, Monique.